Gálatas, retornando aos nossos estudos. Gálatas, capítulo 3, versículo 19 ao 29. Gálatas 3, 19 ao 29. Logo, logo o Senhor Deus nos dará um ambiente mais amplo, estruturado. Dependemos da sua oração, da sua participação, dependemos do seu empenho, e logo, logo nós teremos esse ambiente que é importante para as mamães, para as crianças pequeninas. Por enquanto é aqui que nós estamos, e aqui nós temos que nos organizar, sermos misericordiosos, pacientes, compassivos, bondosos e saber acolher, para que possamos então ser uma igreja real, né? Isso aqui é igreja real. Na igreja ideal a criança não chora, né? A igreja ideal, a música é sempre a que a gente quer, né? Nunca que a gente precisa louvar a Deus. A igreja ideal é cheia de penduricalho, mas a igreja real não, é essa aqui. É a igreja que nós aprendemos juntos, é a igreja que se aprende a tocar, que vem tocar, logo bota a cara, que vai agindo, que vai andando junto, que ninguém tem medo de fazer. Essa é a igreja real, que criança chora, que cachorro late na frente. Isso aqui é a igreja real, irmãos, né? Não é igreja utópica, não. Eu espero que você seja também um crente real, não um crente com a capa. Oh, eu queria ser, eu sou assim, a igreja não pode ser assim. Para com isso, tá bom? Palavra do Senhor, se coloque de pé para a leitura. Gálatas, capítulo 3, versículo 19 ao 29. Diz assim a palavra de Deus: qual, pois, é a razão da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encarcerados, para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Podeis assentar, amados irmãos. Senhor, estamos diante da sua palavra, e quando o Senhor fala, nós simplesmente, Senhor, nos submetemos à sua voz e obedecemos, ó Pai. Deus, nós queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor possa, Deus, agir no meio do seu povo, para a salvação, fortalecimento, para a edificação, para a salvação, Senhor. Deus, eu te suplico que o Senhor, na ação do seu Espírito Santo, tome as nossas mentes cativas à sua voz e os nossos corações prontos para receber a sua palavra. Esvazie-nos de nós mesmos, dos lixos que acumulamos durante a semana, e prepare a terra para que a semente venha a germinar, Senhor, e haja frutos de arrependimento. Deus, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria e graça para sermos acolhedores, encorajadores, cativantes, para sermos uma igreja que abraça
o necessitado, que acolhe o ferido. Que essa igreja seja um lugar do bálsamo do Senhor ser derramado sobre as almas dos pecadores, ó Deus, para que esses sejam curados do pecado e sejam salvos de suas transgressões e livres do inferno, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha operar no meio do seu povo, com poder, graça e glória, para que possamos ser conformados à imagem do seu Filho, a fim de vivermos uma vida toda para a sua glória. Em nome de Jesus nós oramos, pedindo, fale conosco, por graça e misericórdia, apesar do pregador, que o Senhor opere na vida desse servo da palavra, para que assim eu sirva a sua igreja com a bandeja do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Amados, eu quero rapidamente te colocar de novo aqui onde nós estamos, porque afinal de contas já estamos 4 semanas sem expor Gálatas. Foram congresso, festividade, depois eu estive viajando com a família e aqui estou de volta para retomar da onde eu parei. Mas antes que você fique confuso e não saiba exatamente onde você está, eu quero te lembrar de um caminho que nós andamos até chegar aqui no capítulo 3, versículo 19. Primeiro, nós devemos retomar, lembrando que nós já temos 8 mensagens e que todas elas estão disponíveis no canal da nossa igreja, numa playlist chamado O Outro Evangelho. Se você digitar Igreja Batista Água Fria, ou se você digitar Água Fria, Outro Evangelho, vai aparecer essa série. Então, você pode retomar atrás as mensagens e vir ouvindo, recapitulando e se situando onde a gente está. Ainda temos uma sequência de mais 8 mensagens pela frente, onde nós teremos aqui uma caminhada muito maravilhosa para andarmos. Temos o primeiro ponto que nós abordamos, um chamado da carta. A carta tem um chamado muito objetivo, e o chamado é o chamado ao Evangelho puro e simples. Diante de um contexto em que estavam se acrescentando e tirando coisas do Evangelho, Paulo está exortando os Gálatas a retornarem ao Evangelho puro e simples. Temos um combate. Paulo está combatendo severamente as fake news daquela época. E as fake news eram pregadas pelos judaizantes, que diziam que precisavam do cumprimento da lei para ser salvos. Se não cumprisse a lei, não seriam salvos. Temos uma instrução junto com a defesa, e essa defesa vai em prol da suficiência do Evangelho, quando Paulo diz: nós não precisamos de nada mais e de nada menos que o Evangelho. Nós temos também Paulo levantando a bandeira do Evangelho para defender o seu apostolado, dizendo: o meu Evangelho não foi dado por homens e eu não sou capacitado por nenhuma ordenação humana, mas o Evangelho foi dado por Cristo. Eu sou capacitado pelo Espírito e estou apto para pregar o Evangelho. Nós temos a postura de Paulo, irredutível ao Evangelho, e nós temos uma postura de Pedro, que foi oscilante, que tentou se adaptar, e há uma severa exortação de Paulo a Pedro naquela ocasião em Antioquia, quando Pedro tenta ser judeu com judeus e tenta ser gentio com gentios. Nós temos aqui Paulo, em um momento que ele dá um combate cheio de amor ao desvio dos Gálatas, quando ele trata da insensatez quanto ao Evangelho. Quando ele diz: me admiro muito que tão depressa vocês abandonaram o Evangelho pregado. O tom é duro, mas a palavra é tão amorosa que nos mostra que Paulo sabia que aqueles que estavam sofrendo as ameaças das heresias ainda não tinham se perdido de vez. E agora nós chegamos no ponto teológico central da carta aos Gálatas. E o tema
teológico da carta é justificação pela fé somente. Quase todas as epístolas de Paulo, Paulo busca em um momento, primeiro, apontar doutrinas centrais, expondo as verdades que em Cristo Jesus foram estabelecidas para o viver da igreja. E no segundo momento ele busca apresentar as práticas de vida cristã baseadas naquela doutrina, ou seja, como fazer aquela doutrina ter sentido na vida. É o corandel, né? Paulo já pregava isso há muito tempo, bem antes dos reformadores levantarem essa ideia. Toda a doutrina fazia sentido na prática. Não era simplesmente uma forma eloquente de dizer maneiras ou apresentar pontos, mas eram vívidas, práticas. Desse modo, o apóstolo Paulo vem orquestrando tudo na sua escrita da carta aos Gálatas, para apresentar essa doutrina de modo puro, de modo claro e de modo abrangente, amados. Nós vamos nos maravilhar na forma que o apóstolo Paulo vai apresentar essa doutrina para nós. Justificação pela fé. Eu gostaria de dizer para você que essa foi a doutrina que provocou toda a reforma protestante. Foi o pivô, foi o estopim que fez com que homens se levantassem naquela igreja perdida, caminhando para fazer coisas que a palavra de Deus não orientava a fazer, se desviando da verdade. A doutrina da justificação pela fé somente foi o isqueiro que acendeu a explosão da reforma protestante. Lutero declarou o seguinte: a justificação pela fé somente é o artigo pelo qual uma igreja fica de pé ou cai. E você pode se perguntar na sua cabeça aí, pastor, o que é justificação? Eu gostaria que você, de um modo bem catequético, pudesse sair daqui com a resposta bem consciente daquilo que você vai aprender. A melhor definição de todas, preste atenção, quando alguém te perguntar o que é justificação pela fé somente, você vai responder: é o ato por meio do qual os pecadores injustos são tornados justos aos olhos de um Deus santo e justo. Vou repetir para você. Ato por meio do qual os pecadores injustos são tornados justos aos olhos de um Deus santo e justo. Pastor, esse negócio de justificação pela fé somente é algo muito difícil. Eu não vou saber falar sobre isso, preste atenção. E tomara que alguém te pergunte sobre isso. Porque eu gostaria muito que a nossa igreja fosse uma igreja que tivesse evidenciando isso a todo momento, amados. De modo que qualquer membro de qualquer outra igreja te perguntar sobre justificação pela fé, você não precisa mandar ele conversar com o pastor, mas você possa dar uma resposta objetiva, clara e simples a ele. Irmão, justificação pela fé somente é o ato por meio do qual os pecadores injustos são tornados justos aos olhos de um Deus santo e justo. Não quero entrar aqui em termos técnicos que não significam muito para nós,
Mas numa aula de escola bíblica dominical eu vou falar sobre todos esses pontos que envolvem a justificação pela fé. Paulo volta agora, irmãos, para nos explicar a justificação pela fé somente, antes mesmo da lei. E ele diz que recebemos a promessa da justificação pela fé, antes da lei, em Abraão. Se você olhar o capítulo de número 2, versículo 6, ele diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Não tinha lei, e já tinha justificação pela fé. Paulo usa, antes da lei, o exemplo do patriarca para fundamentar a sua pregação. E agora Paulo vai explicar qual é a função da lei. Você pode me dizer até aqui se nós estamos dizendo que o homem é salvo pela fé, justificado pela fé, e que a fé e a lei, elas em algum momento apresentam conflitos. Eu gostaria de dizer que agora Paulo vai se dedicar em explicar, amados, qual é a função, qual é o papel, para que existiu a lei. Se nós observarmos, Paulo não está criando uma nova mensagem com novas perspectivas, observe isso. O apóstolo Paulo está fundamentando a pregação do evangelho puro e simples. Ele está defendendo o evangelho de Jesus Cristo ressurreto com base naquilo que os próprios judaizantes usavam, a lei. E nós vamos analisar agora o texto lido para que nós venhamos entender qual é a função da lei. E o apóstolo Paulo começa o versículo 19 dizendo, então qual é? O apóstolo Paulo está provocando em uma pergunta que ele mesmo vai responder. Qual é a função da lei? Se somos justificados pela fé, salvos pela graça, para que serve a lei? E Paulo vai explicar. E nós vamos observar aquilo que ele está trazendo para nós, amados. Nos versículos de número 19 e 20. Onde ele diz o seguinte: foi adicionada a lei por causa das transgressões, e até que viesse o descendente a quem fez a promessa. Versículo 16, se você olhar um pouquinho antes, no mesmo capítulo 3, está escrito assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Antes da lei existia a promessa da salvação pela fé. Antes que existisse a lei, já tinha a promessa da justificação pela fé. De modo que a lei não veio para nos fazer promessas. De modo que a lei não veio para nos garantir a salvação. Mas essa lei, ela nos foi dada com objetivos de Deus, a fim de que nós chegássemos à fé. Observe que o texto segue nos dizendo, eu quero olhar passo a passo do versículo 19 com os irmãos, por isso eu apresentei a resposta de Paulo, para que serve a lei.
É para apagar nossas transgressões? Talvez seja a primeira pergunta que se faça. Não, ela foi adicionada, ela foi dada por causa das nossas transgressões. Ela não vem resolver o problema do pecado. Ela não vem solucionar as dificuldades morais, éticas, civis, religiosas do homem. A lei não veio trazer a solução para o homem ser salvo. Mas ela não é descartável, porque ela tem o seu lugar. E o apóstolo Paulo faz questão de dizer o seguinte: ela foi promulgada ou ordenada por intermédio de anjos, ou seja, não foi algo criado da cabeça de homens. O que Moisés está dando ênfase aqui é o seguinte: vocês não podem ir para uma seara, para um campo, de dizer assim, nós somos salvos pela fé, precisamos amassar a lei, jogar no lixo, porque ela não tem significado nenhum para nós. E Paulo vai trabalhar a ideia da validade da lei em dois momentos. Primeiro, antes da fé, e depois ele vai aplicar a verdade da lei depois da fé. De modo que nós precisamos ter um entendimento de qual é o lugar da lei, antes de Cristo e agora em nossos dias. Tem muita dúvida sobre isso. E as dúvidas sobre isso fazem as igrejas serem moralistas, judaizantes. E muitas vezes, irmãos, colocar fardos sobre a vida dos crentes que Cristo já tomou há muito tempo na cruz. Ela foi dada por meio de anjos. Paulo aqui está fazendo referência a Deuteronômio, no capítulo 33, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2, a palavra de Deus nos diz: preste atenção. Olhe aquilo que Deus está apresentando naquele momento da aplicação da lei, na concessão da lei. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu do Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades dos santos à sua direita, e havia para eles o fogo da lei. Ela foi ordenada por Deus e entregue aos homens. Atos, capítulo 7, versículo 53, a palavra de Deus nos diz: Atos 7, 53. Os irmãos podem ir acompanhando aqui na tela. Vós, que recebestes a lei por ministério de anjos, e não aguardastes a pregação de Estevão. Quando ele começa a expor Cristo Jesus, desde os patriarcas, da lei, e ele diz, essa lei que vocês desprezaram, não foi um homem que criou, mas foi dada por Deus por intermédio de homens. Hebreus, capítulo 2, versículo 2. Hebreus 2:2, palavra do Senhor. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, a toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Ou seja, o que Paulo está dizendo, irmãos, que a lei só tem validade na aplicação correta, porque foi dada por Deus. Mas ele segue dizendo o seguinte, observe comigo ainda no versículo 19. Pela mão
de um mediador. Paulo aqui faz referência a Moisés. Mas no versículo 20, que é o versículo mais curto dessa perícope, ele diz: ora, o mediador não é um, mas Deus é um. Ou seja, na figura de Moisés, Deus representou Cristo como mediador. Moisés era aquele que ia a Deus por intermédio, para intermediar para o povo e que trazia a mensagem de Deus ao povo. Ele era o mediador. Ele foi um tipo de Cristo. E o que Paulo está nos apresentando é que o mediador aqui representado por Moisés era exigido pela promessa. Afinal de contas, a promessa apontava para alguém que viria e faria a mediação entre Deus e os homens, e esse seria, sobremodo, o excelente mediador. A palavra de Deus nos diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, homem. Nós seguimos, amados irmãos. E o apóstolo Paulo agora, depois de valorizar a lei e não menosprezá-la, amassá-la, jogá-la fora, ele faz mais uma vez uma pergunta provocativa: é porventura a lei contrária às promessas? O versículo de número 21. A lei desqualifica as promessas, e as promessas, elas são a parte da lei? E ele responde: de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, iria proceder da lei. Antes da fé, preste bem atenção, amados, antes da fé, a lei era da condenação. A lei trazia, antes da fé, condenação. E depois que veio a fé, agora a lei é a lei da liberdade. Nós vamos observar que Paulo está apresentando a ideia de que não há uma disputa, mas há um devido lugar, e ele está preparando o caminho para trazer a explicação clara a respeito disso. A fé não foi prometida pela lei, a justiça não procede da lei, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus fosse a promessa concedida aos que creem. Ou seja, a lei veio e ela atua como um cárcere. A lei foi dada depois da promessa, e aqueles que estavam sob a promessa, por causa de suas transgressões, receberam a lei, e por causa da lei, agora eles estão debaixo do pecado. A lei foi como que um espelho e mostrou o pecado de todo mundo. A lei cumpriu o seu papel de mostrar os pecados e apontar para a única solução para eles. Ela não deu a solução.
Essa lei, ela operou para que, antes da fé, os injustos fossem vistos condenados, até que viesse a fé. E então, nós tivéssemos agora a lei da liberdade. Tiago, capítulo 1, 25, nos diz o seguinte: Tiago 1, 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A lei nos apresenta, então, depois da fé, um caminho para um viver piedoso. Antes da fé, a lei nos encarcerava, irmãos. Nós, pecadores, quando olhávamos para a lei, nós tínhamos ela como um carcereiro, nos aprisionando. Quando vem Cristo Jesus, e então se manifesta a fé, que nos justifica, que nos torna justos diante de Deus. E nós olhamos para a lei agora, nós não olhamos para a lei como grades, prisões, mas olhamos para a lei como a lei da liberdade, ou seja, a lei da liberdade é o modo de vida que o cristão pode viver, e esse modo de vida que o cristão pode viver, capacitado pela graça, glorifica a Deus. Aquilo que, com todo esforço, os homens não conseguiram atingir, por causa de Cristo, eles são capacitados a viver. Sabe por que nós podemos casar, ter um bom relacionamento com os nossos cônjuges, criar os nossos filhos? Porque fomos capacitados pela graça para assim fazermos, irmãos. Sabe por que você, no seu coração, consegue identificar algo que é errado, ruim? Não é por causa da lei mostrar que é errado. A lei está aí. E os ímpios continuam vivendo dissolutamente, mesmo com a existência da lei. Mas por causa de Cristo. É que nós podemos aplicar as verdades da lei, os princípios morais da lei, e viver uma vida que glorifica a Deus. O apóstolo Paulo, agora, ele faz claro, vislumbra aos nossos olhos a verdade da justificação pela fé. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Se a lei tivesse capacitado homens para que esses não pecassem mais, não haveria necessidade da promessa se cumprir. Mesmo tendo a lei pleno vigor, havia também a plena necessidade de Cristo. Nós estávamos, mais uma vez, como que encarcerados por causa da lei.
Versículo 23, antes que viesse a fé, ou seja, antes que Cristo viesse, nós estávamos sob a tutela da lei, e nela estávamos, mais uma vez ele repete, presos para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. Versículo 24, para que a lei? O que a lei fez? A lei segurou nas nossas mãos e nos conduziu até Cristo. Está aí na sua Bíblia a palavra aio. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio era um escravo responsável pela educação de um filho, especialmente para identificar um mau comportamento e puni-lo. Aquele escravo segurava na mão daquele menino e conduzia ele no ensino, identificando os seus erros, as suas falhas e punindo ele. Estava autorizado pelo Senhor a fazer isso. Em termos práticos é a babá, né? A babá de hoje. A babá que está autorizada a cuidar do filho, a ter ali as direções, a corrigir os erros, a manifestar cuidado, carinho e apontar um caminho que o Senhor já disse que queria. Como um aio, a lei ressalta o pecado e o punia. O que a lei fazia? A lei identificava o pecado. E o que a lei trazia? Punição para o pecado. Outra função muito importante que precisamos observar. É que os aios, ou os escravos responsáveis pela educação, criação, ele devia separar e proteger o filho da influência dos de fora. Presta atenção, o escravo responsável pela criação dos filhos, por cuidar, por zelar para os senhores, ele devia proteger e livrar os filhos da influência dos de fora. E é exatamente isso que a lei fez com o povo judeu, irmãos, ou não é? O que a lei vem e faz? Ela vai zelar, cuidar, proteger das influências de fora, guardar, para que as culturas em volta, o paganismo, o politeísmo, não viesse e fizesse que aquele povo, o povo de Deus, pudesse ceder e não saber para onde eles estavam indo, o que eles estavam prometido, perder de vista a promessa. Esta era a função da lei. E em último estágio, o aio era responsável, amados, por separar o seu instruído dos demais. Nesse sentido, a lei cerimonial, ela purificava o povo de Israel, de modo que esse povo achava-se separado para se apresentar a Deus. E ele está dizendo, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. É como que se a lei segurasse em nossas mãos e nos levasse até Cristo e nos entregasse a Ele. Observamos que ele coloca que essa lei, ela se apresenta como que um carcereiro. E estava sob a responsabilidade dessa lei
quando chegasse aquele que iria pagar o resgate, abrir as portas e nos entregar a Ele. Quando Cristo vem, nós somos justificados, não por aquilo que a lei operou em nós, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Não por aquilo que conseguimos alcançar de prática da lei, mas por aquilo que Cristo fez no Calvário por nós. Não ficamos de fora por aquilo que não alcançamos, e muito menos entramos por aquilo que nós alcançamos. Mas, por causa do que Cristo fez, e Ele nos justificou, versículo de número 24, a parte B, ela nos conduziu a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Observe bem que quando Cristo veio, se manifestou a nós não fomos até Ele e dizemos: olha Cristo, eu conheço a lei. O que Paulo está abordando aqui é o seguinte: por que nós não somos mais escravos da lei? Porque nós não temos que nos justificar diante de Cristo dizendo: olha, eu fiz certinho, ou então lamentar porque não fizemos certinho. A ideia da teologia medieval da Igreja Católica era a seguinte: olha bem, se você não pagar as indulgências, se você não se automutilar, se você não se flagelar, se você não pagar e cumprir com as penitências que os bispos estavam te concedendo como um meio de graça para a sua salvação, você não teria salvação. O próprio Lutero, ele se autoflagelava buscando perdão, buscando purificação. Mas quando Lutero abre a palavra de Deus e está escrito: o justo viverá pela fé, cai as escamas dos seus olhos, ele tira um fardo das suas costas, ele dá um pulo, um salto e diz: não é pelo meu mérito e nem pelo meu desmérito, é pelo que Cristo fez e Ele me tornou justo diante dos olhos de Deus. Amados, eu sei que uma grande parte, um número esmagador de crente vive de domingo a domingo como se a salvação deles dependessem daquilo que eles vão fazer indo à igreja ou daquilo que eles deixam de fazer não indo à igreja. Eu não quero te eximir do compromisso e responsabilidade de ser membro de uma igreja local real, não. E se você é membro de uma igreja local, se você é membro dessa igreja real, se você é real, você tem um pastor real. E um pastor real vai te cobrar sobre a realidade e o compromisso de ser membro dessa igreja. Pode preparar, irmãos. Temos muito crentes faltantes na nossa igreja, que estão aqui como se quisessem se servir da igreja. Negativo. Aqui não. Aqui você vai servir a igreja. E se não tiver bom, pode ir a outra, ser servido. Aqui você vai servir. E o que não falta é lugar para servir aqui na nossa igreja, irmãos. Agora eu quero te dizer, fecha parênteses, não é pelo que você faz ou deixa de fazer. Você precisa tirar esse fardo das suas costas o mais rápido possível. Meu Deus, eu estou me sentindo mal, deixa eu preencher meu cartão de dízimo aqui, porque se eu não entregar meu dízimo e tiver um infarto, eu vou para o inferno. E tem crente que pensa assim, irmãos. Olha, deixa eu ir no culto, deixa eu pegar minha Bíblia e ir para a igreja, porque se eu faltar um culto, eu vou para o inferno. Se Johannes Statius,
vendia indulgências, e isso fez com que Martinho Lutero ficasse revoltado, e ele vendia coisas do céu. Imagine só o que nós, nesses tempos, dizemos daqueles que vendem as coisas da terra. Eles vendem indulgências terrenas. Ou dá a oferta, ou você vai ser condenado. É o que muitas igrejas dizem. Vem comprar a sua bênção. Dê a sua oferta do sacrifício. O cara vai lá, arranca o dinheiro dele. Ele só tinha o dinheiro para a misturinha da semana. Ele arranca e deixa lá e vai para casa passar fome. Para os pastores e as igrejas se engordarem, se envaidecerem, adquirirem posses, e o povo ser escravizado sobre a tutela da lei dos homens. Precisamos urgentemente levantar o nosso slogan, dizendo: o homem é justificado pela fé somente. Quebrar os paradigmas que as igrejas construíram como muros para que os membros não saíssem dela. Olha, se você sair debaixo da sua cobertura espiritual, o diabo vai te devorar. Olha, se você abandonar o seu guarda-chuva espiritual, vai cair enxofre sobre você. Olha, se você sair dessa igreja, você vai deixar uma lacuna no mundo espiritual e o diabo vai entrar e vai fazer a festa. Estão escravizando os membros. E o que eles precisam saber? O justo viverá pela fé. O homem é justificado diante de Deus pela fé somente. Tendo vindo a fé, já não permanecemos mais subordinados ao escravo. Nós não somos mais escravos ou estamos presos à escravidão da lei. Fomos salvos, alcançados por Cristo Jesus, transformados por Ele, mudados por Ele, justificados pelo poder do seu sangue. E temos a plena liberdade. Pois todos, versículos número 26, vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Observe que ele não está dizendo o seguinte: olha, vocês são filhos da promessa porque vocês têm a lei. Vocês são filhos e herdeiros por causa da lei. Vocês são filhos por causa de Cristo Jesus. Não foi a capacidade da lei, do escravo tutor, que nos fez justificados. Foi a ação poderosa de Cristo que garantiu para nós a plena liberdade e a herança com os santos. Por quê? Como isso acontece? Ele diz que isso acontece em Cristo. E agora no versículo 27 ele diz como isso acontece em Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestiste de Cristo. Por isso aqui que o batismo é importante. E mais uma vez eu volto naquilo que isso é feito como um modo de escravizar as pessoas. A igreja medieval dizia o seguinte: olha, se você não se batizar, você não pode ser salvo, porque o batismo confere graça para a salvação. Paulo está dizendo aqui o seguinte: nós não recebemos salvação por causa do batismo, mas por causa de Cristo, nós somos batizados e nos revestimos nele. Eu quero dizer sim, o batismo é muito importante. É a forma de você entrar e se identificar com os salvos.
Ah, pastor, eu vou na igreja, eu visito a igreja, eu gosto do evangelho, eu sou um simpatizante do evangelho, mas eu não quero me batizar. Eu vou para o inferno? Não sei, porque talvez você não tenha sido salvo, porque o salvo, ele tem a iniciativa de imitar o Senhor e querer o batismo. Uma pessoa que diz que foi salva, mas não tem interesse pelo batismo, eu já fico logo duvidando muito daquela conversão. Os nossos primeiros irmãos, eles se convertiam e eram batizados logo em seguida. Cristo Jesus, o próprio Salvador, se colocou à disposição do batismo para servir de exemplo e foi batizado. E foi batizado por imersão, por João Batista, no Jordão. O sorrisinho no canto ali é inevitável, né? Nos revestimos de Cristo, porque fomos batizados em Cristo. E agora, como Romanos capítulo 5 nos narra, o velho homem morreu com Cristo a sua morte. E quando ressurge no batismo em Cristo, ele ressurgiu ressuscitando um novo homem com Cristo. Agora, nós vimos como? Nós vimos que fomos justificados em Cristo, nós vimos como que Paulo nos demonstra que isso acontece, porque nós fomos batizados, morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, somos nova criatura, aceitamos o seu sacrifício e passamos a viver para Ele. E agora, o apóstolo Paulo nos diz, para quê? De sorte que a manifestação de Cristo e a justificação pela fé, diante disso não pode haver judeu, versículo 28, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós somos um em Cristo Jesus. A justificação pela fé somente, de modo objetivo, quebra a nossa natureza pecaminosa, egoísta e autossuficiente, e nos planta juntos em um lugar. Somos um. Somos justificados em Cristo para ser um. Porque é impossível, amados irmãos, um grupo de pessoas se reunir 2 vezes por semana, semana após semana, ano após ano, e elas permanecerem com seus próprios interesses se reunindo. Elas são plantadas por causa da justificação pela fé somente, naquele corpo. E por causa do que Cristo fez, nós somos capacitados a conviver, rompendo as barreiras culturais, sociais, econômicas, rompendo as barreiras raciais, uma igreja de todos e para todos. E com esse feito de Cristo na cruz do Calvário, nós somos libertos dos nossos próprios interesses, de nossos próprios princípios e valores pré-estabelecidos como regra para um viver, e agora nós nos submetemos a Cristo, e Ele é a regra. O seu amor é a regra. Todos nós agora nos tornamos um em Cristo Jesus. Sabe por que muitas igrejas enfrentam muitos desafios de relacionamentos? Pela ausência da pregação da justificação pela fé. Desse modo, muitas pessoas são salvas por aquilo que elas acham que são salvas. O que elas fazem, o que elas deixam de fazer. Apresentam-se como falsos moralistas, que são bem polidos, bem vestidos,
intelectuais. Mas que estão cheios de pressupostos e não conseguem se relacionar com os irmãos da igreja. Está cheio de crente por aí que não quer conviver com gente, não foi justificado por Cristo. Está cheio de crente por aí que não quer se relacionar. São os espirituais demais de Coríntios. Cheios de si mesmo. E a justificação pela fé somente, ela nos esvazia de nós mesmos e nos enche de Cristo. E porque somos cheios de Cristo, nós nos relacionamos e somos um. Nós precisamos aprender, amados irmãos, que na igreja, e a igreja real, não é a igreja segundo os nossos interesses, segundo os nossos ideais, que nós construímos na nossa ideia, na nossa mente, na nossa ilusão. A igreja de Cristo, os ideais são de Cristo, os valores são de Cristo, a forma que nós devemos nos comportar está em Cristo. Por isso, como disse o Marquito, de manhã nós assistimos aqui o vídeo, Cristo não idealizou uma igreja na cruz. Ele realizou uma obra pela igreja na cruz, a fim de nos tornarmos um em Cristo. Os nossos interesses ficam em segundo plano. As nossas vontades tornam-se descartáveis e prevalece a vontade de Cristo. Afinal de contas, você só está aqui por causa dele. Então, trate de se apegar a Cristo como um Salvador, sim, porque Ele é o nosso Salvador. Mas o mesmo Salvador que nos justifica pela fé somente é também o nosso Senhor. E sendo o nosso Senhor, Ele exige de nós que andemos como Ele requer de nós. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se Cristo nos justificou diante de Deus, nós que não éramos da lei, nós que não conseguíamos cumprir a lei, porque na verdade nós somos gentios, estávamos distantes de tudo aquilo que estava estabelecido pela lei, nós adquirimos em Cristo o direito de sermos chamados filhos, herdeiros. E fomos enxertados no corpo, por intermédio de Cristo Jesus. Somos filhos. A justificação traz consigo a adoção, porque estamos unidos ao verdadeiro Filho, Jesus Cristo. O batismo sela essa união que é vital. E nos dá a garantia da herança eterna em Cristo Jesus. Eu sei, amados, que muitos de nós, durante muito tempo, carregamos um peso sobre os nossos ombros, dizendo: eu não posso fazer parte de uma igreja. Eu não posso me batizar, eu não posso ser membro. Eu não consigo cumprir os mandamentos, guardar as leis. Eu quero te dizer o seguinte: eu também não. Por isso, eu apelo a Cristo e digo: Cristo, vala-me diante de Deus, porque o que eu mereço é a condenação. O que eu recebo é a justificação. Isso é graça. Graça
abundante para pecadores arrependidos. É uma dádiva ser justificado. Talvez você, quando vai orar, eu quero concluir dizendo isso, coloca um monte de justificativa diante de Deus. Você olha para os seus pecados, mas diz: ah, Senhor, o Senhor sabe como é que é. Eu já li na Bíblia, a carne é fraca. Você se justifica diante de Deus e fala: Senhor, eu tentei, Senhor, mas eu fiz aquilo de bom. Eu quero te dizer, joga essas suas armas no chão. Pare de ofender Deus com as suas justificativas vãs. E abra o seu coração para que Cristo entre e te justifique diante de Deus. Para que Ele te liberte da condenação. Para que Ele limpe o seu coração. Para que Ele te garanta diante de Deus como alguém justificado. E quando Deus olhar para você, Ele vai olhar pelas lentes de Cristo. De modo que quando Ele olhar para você, Ele vai ver alguém que Cristo disse: eu morri por este. Eu morri por este. Eu morri por este. Não há condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram chamados. Feche seus olhos. Talvez nessa noite você possa dizer: Senhor, eu não tenho mais justificativas. Eu quero te dizer: ainda bem. Então, já que você não tem mais justificativa, olhe para Cristo. Abra o seu coração para a luz do céu entrar, te transformar, te purificar e te fazer justo diante de Deus. Talvez você agiu e se esforçou ao máximo e nunca conseguiu, sempre bate na trave. Sempre falta alguma coisinha. A justificação pela fé somente é Deus dizendo para você que você é incapaz e ao mesmo tempo dizendo: você não consegue, mas eu tenho a solução. Se renda a esse amor, se quebrante diante dessa ação maravilhosa de Deus em Cristo Jesus, te chamando para te justificar diante de Deus. Se você se apresentar diante de Deus agora, no estalar de dedos, quais seriam as suas justificativas? O que você diria? Senhor, mas eu tenho essa desculpa aqui. O Senhor sabe como é que é, a vida é difícil. Mas eu não consegui. Senhor, mas eu não fiz isso, mas aquilo eu fiz. Você tentaria trocar, negociar com Deus, e tudo isso seria em vão. Porque quando você se apresentar diante de Deus, Deus vai olhar para você e vai dizer: não precisa se justificar, porque o meu filho amado, que morreu na cruz, já apresentou o seu nome aqui e te justificou, te fez justo. Pare de se esforçar para se justificar e se renda para ser justificado. Ó Deus, que a simplicidade da pregação, que a pureza de sua palavra, que a ação do seu Espírito Santo, que o poder do Evangelho possam atingir em cheio os corações aqui nessa noite, encorajando, transformando, salvando. Eu não tenho uma mensagem para o seu povo a fim de ludibriá-los e dizer: vocês conseguem, vocês podem, vocês são bons. A mensagem que eu apresento nessa noite visa dizer: nós somos incapazes, mas tu podes.
e em Cristo o Senhor realiza o teu querer. Satisfaz a tua ira, esmaga o seu filho para nos justificar e diz: tetelestai, está consumado. Ó Deus, opere no meio do seu povo, para que possamos ser, ó Deus, uma igreja fortalecida por sua palavra, uma igreja de todos e para todos, mas uma igreja que é comprada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, opere em nosso meio, trazendo vidas, almas, quebrantando corações, salvando pessoas. E assim, Deus, nós vamos crescer na graça do Senhor. E dia após dia, acrescenta a nós aqueles que hão de ser salvos, ó Senhor. Em nome de Jesus, alcance corações aqui nessa noite e salve-os e justifique em Cristo Jesus. Ó Deus, opere para transformar, para libertar, quebrar as correntes, as amarras impostas pela religiosidade. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém.